Bem-vindos ao ambulatório de regresso aqui da Clínica Médica. Olha aí, ó, uma estreia de muitas outras que virão. E vocês só uma estreia, né? Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, só 2 pacientes, mas muitos aprendizados. Inclusive, um deles que é para mostrar como insuficiência cardíaca melhora com terapia medicamentosa. Porque não é brincadeira. A paciente chegou aqui com fração de ejeção de 35%. Muito sintomática, muito edema, muito ruim. E de repente ela é hipertensa, diabética, insulina independente, ex-tabagista. E com certeza a principal causa etiológica de insuficiência cardíaca no mundo é isquêmica. E a chance dela ter uma isquemia era muito alta. Não era pouco, não, era muito alta. Só que aí, como a principal chance era ser isso, a gente fez um cateterismo para afastar essa possibilidade. Veio liso, veio sem alterações. Então a gente pensa, peraí, isquêmico não é. Mas pode ser hipertensivo, pode ser chagásico, pode ser por miocardite, pode ser por várias outras causas. Valvar também não é, porque o ecocardiograma já mostrava que não tinha lesão valvar importante. Então o que é que a gente pensa? Peraí, enquanto a gente não sabe uma causa para tratar, a gente vai tratando a insuficiência cardíaca com base nas medicações que mudam doença, com base nas medicações que vão fazer o remodelamento cardíaco reverso. E assim a gente fez. Ela estava com carvedilol dose máxima, IECA dose máxima, espironolactona dose boa, estava com hidralazina e nitrato porque permitia uma vasodilatação adicional, estava com inibidor da SGLT2, ela estava também com uma estatina de alta potência por ser diabética e insulina independente, estava com metformina, então ela estava totalmente otimizada, só que isso foi aos poucos. E o que é que aconteceu? De 35% que ela tinha em 2022 de fração de ejeção, ela voltou agora sem queixas, sem ortopneia, que ela tinha ortopneia, dispneia paroxística noturna, voltou sem sintomas a princípio, um edemazinho de membro inferior muito discreto, porque ela estava sentada há muito tempo ali, enfim, e com fração de ejeção de 58%. Então é uma coisa que realmente muda mortalidade, muda morbidade. A gente saber tratar adequadamente a insuficiência cardíaca faz a diferença na prática clínica. O tratamento clínico resolve. Só que aí o que acontece? A gente não soube ainda qual é a causa etiológica, mas ela tem um IC, agora não é preservada, é recuperada ou melhorada. Então ela melhorou. Isso significa que ela curou? Não. Ela precisa manter terapia medicamentosa. Se não for assim, ela vai voltar a ficar sintomática de novo. Então não tinha muito que a gente mexer, ela estava com beta bloqueada, estava com frequência cardíaca muito bem controlada, estava toda otimizadazinha. E aí a gente precisa fazer segmento. Agora, provavelmente ela vai precisar, inclusive, fazer mais segmento com a endócrino por conta da questão da diabetes, que estava complicada de 11,6%, né? Estava totalmente descompensada, para que a gente possa seguir da maneira mais adequada. Beleza? Agora ela precisa controlar fatores de risco. Porque a nossa parte a gente fez e a parte dela está fazendo a princípio, né? Da parte da cardio. Não sei se ela está tomando insulina porque está querendo comer cuicui, né? Cuicui ela quer comer, mas a insulina não sei se ela está usando. A segunda paciente esteve internada conosco, 81 anos de idade, internada por um quadro de síndrome edemigênica também. Só que aí voltou para a endocrinologia, porque ela diagnosticou um TSH acima de 50 e um T4 livre e suprimido. Isso mostra que tem um hipotireoidismo. E a síndrome edemigênica, que a gente estava conversando, podem ser 4 principais etiologias: cardíaca, insuficiência cardíaca, renal, com doença renal crônica, né? Hepática, com cirrose hepática, e tireoide com uma mixedematoso. Então, quando o paciente tem ortopneia, dispneia paroxística noturna, sinais e sintomas de C, turgência jugular, B3, a gente pensa em C. Se o paciente tiver um ecdema peripalpebral, tiver doença renal, tiver uma creatina mais aumentada, a gente vai pensar em doença renal crônica. Se o paciente tiver ginecomastia, rarefação de pelos, tiver aumento do volume abdominal também, uma hepatomegalia, ou então um fígado mais reduzido, a gente pensa em cirrose hepática. E se o paciente tiver aquelas faces mais mixedematose, queda de cabelo, aí a gente pensa em tireoide, né? Isso é um rastreio inicial para a gente poder ir pesquisando. No caso dessa paciente, poderia ser só por isso. Ela voltou porque tinha um potássio um pouco baixo e pensaram na possibilidade de ser um hiperaldosteronismo primário. E a pressão estava um pouco mais alta também, mas a gente estava conversando. Qual é uma das principais causas de hipertensão num paciente internado? A gente conversou, edema, hipervolemia, e ela estava muito congesta ainda. O edema de membro inferior é importante. Então, às vezes, isso estava fazendo com que ela ficasse mais hipertensa, um sódio baixo, às vezes até o potássio pode estar baixo também, por diluição. Tá? Então, a gente precisa investigar essa causa aí, que a gente pode avaliar. Pode ser hiperaldosteronismo primário? Pode, a gente pediu aldosterona, atividade plasmática de renina, a gente pediu uma investigação. Como ela tinha uma síndrome edemigênica, vamos fazer
um ecocardiograma para poder afastar a possibilidade de ser uma insuficiência cardíaca, apesar de eu achar que não é, porque ela só tem edema de membro inferior. Ela não tem turgência jugular, ela não tem estetor crepitante, ela não tem ortopneia, dispneia paroxística noturna. Ela tem um sinal menor de Framingham, um critério menor de Framingham, que não fecha diagnóstico para insuficiência cardíaca. E lembre-se que diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico, não é ecocardiográfico. A gente pede um eco para avaliar a etiologia e para ver se tem fração de ejeção reduzida ou não. Então fecha diagnóstico com eco. Mas é prudente que a gente faça sim um ecocardiograma para poder avaliar da melhor maneira possível. Adicionalmente, a gente tinha o seguinte, ela estava com hipertensão usando losartano e amlodipino. Qual é o efeito colateral do amlodipino, doutora? Edema de membro inferior. Ela tinha edema? Sim. Mas aí tem uma medicação nova, que é um bloqueador de canal de cálcio, que dá menos edema, ou não dá edema, que é o Novanlo, que é o levanlodipino, de 2,5 mg, dose mais alta, dose máxima de 5 mg. Então a gente pode fazer essa medicação em substituição ao amlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio, primeira linha, continuar com o BRA, que é a primeira linha, introduzir uma hidroclorotiazida, porque estava 17/9 a pressão dela, então a gente coloca uma hidroclorotiazida para controlar a pressão também, e adicionalmente coloca uma furosemida para tirar volume. Então qual é o melhor diurético? Qual é o melhor diurético? Depende. Você quer diurético para quê? Para controle de pressão é hidrocloro ou clortalidona. O segundo melhor, espironolactona, que é a medicação de segunda linha, que é a quarta melhor droga para controle de pressão. Agora, quero manejo de volume, é furosemida. Furosemida. Se o paciente for refratário à furosemida, que você faz o duplo ou triplo bloqueio do néfron, que é o bloqueio sequencial do néfron. A não ser disso, se o paciente está virgem de tratamento com furosemida, você vai fazer furosemida. E aí vai avaliar a resposta ou não da dose da furosemida. Beleza? Então, poucos pacientes, mas bons pacientes.